Falando mais uma vez de reforma, Martim Lutero colocou para a gente 5 solas, que são os 5 pilares da reforma protestante. Nessa roda de parola, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui com a nova roda de parola, dessa vez a de número 72, a segunda, dentro do tema Igreja em Reforma. Tudo bem com o senhor, seu mente brilhante? Tudo bem com o senhor, seu oráculo? Vamos dar sequência aqui, então, à nossa reforma de outubro? Bora reformar. Igreja reformada e sempre reformando. Exatamente. Você sabe que o Lucinho falou agora aqui, eu lembrei da nossa série de parolas de janeiro desse ano, quando a gente falou de prosperidade bíblica, e o Lucinho sempre começava, porque o importante é prosperar. O importante é reformar. Virou até um bordão, né? As pessoas me param na rua perguntando do bordão, da origem e tal. Vamos lançar outro. Lança outro aí. O importante é reformar. A gente pode até colocar, tem aquele programa na Discovery, né? Irmãos à Obra, né? Então a gente pode até fazer um paralelo aqui, né? Foi péssima essa piada, depois você corta. Horrível. Depois corta isso. Trocar o nome da série para Paroleiros em Obras. Hashtag em obras, aquela faixa amarela, aquela coisa toda. Boa. Meninos, vamos dar início então aqui ao nosso primeiro bloco dessa parola 72. E nós vamos fazer uma breve introdução aqui, uma resenha do que foram essas 5 parolas, por que essas 5 parolas não, né? Esses 5 pilares. Aquele Lutero era um paroleiro mesmo. Era um paroleiro. Como eu disse semana passada, né, que a gente estava papeando aqui, são muitos números para decorar, né? Século XVI, 95 teses, 5 pilares, 3 paroleiros, é muito número misturado para a gente estar aqui entrando nessa onda, mas antes da gente começar, quero só pedir para você deixar aqui o seu joinha nesse vídeo, seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram e no Spotify, para você que gosta em formato de podcast. Enquanto vamos pensar aqui, semana passada a gente falou sobre o PET, enquanto você faz... Pula de bungee jump. Enquanto você pula de bungee jump. Boa. Enquanto você pula de bungee jump, enquanto você acerta as pontas da sua barba no seu barbeiro preferido. Pratica o seu motocross também. Exato. Caça-sapos com bodoque. Meu Deus do céu. Dá para ouvir o podcast Caçando Sapos com Bodoque. Uau. Mas se você já caçou sapos com bodoque escutando os paroleiros, mande o seu comentário aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Conte como é que foi essa experiência. Aí vai ser muito bacana para a gente. Meu Deus do céu. Senhores, vamos falar de coisa séria agora. Vamos falar de reforma, vamos falar de Lutero, vamos falar das 95 teses lá de Wittenberg. A gente falou na semana passada o que significou a reforma, né? Quais foram as ações que provocaram e qual era o ambiente que estava em volta ali para que Lutero, então, se levantasse, né? E questionasse algumas questões que envolviam a igreja daquela época. E a gente vê nos livros, nos documentos, que existem 5 pilares que regem a reforma protestante. Né? São os 5 principais assuntos, os 5 principais temas. Né? A gente não vai chamar aqui de resumo, porque não é isso, né? Não é uma síntese também das teses, mas é algo que são as 5 colunas principais. E se você conseguir memorizar esses 5 pilares, ao invés das 95 teses, vai ser bem bacana também. Então, a gente quer encorajar você a decorar simplesmente só esses 5 pilares. Então, vamos lá, meninos, me ajudem aí. Sola Escritura, Sola Gratia, Solo Cristo. A graxa lá. Christus, Fide, Soli Deo Glória. Soli Fide e Soli Deo Glória.
Então, essas 5 solas, nós vamos estar discutindo mais aprofundadamente nessa parola e na próxima, uma em cada bloco. Então, agora nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o que significaram essas cinco solas. Eu vou deixar, Wilson, o Paulinho abrir essa, porque ele vai fazer um trabalho bacana agora, assim, de abrir o caminho para a gente poder passar num terreno mais plano, mais tranquilo. Então, Paulinho, abre o jogo para a gente aí, vai. Fala um pouquinho dessas 5 solas. Maravilha. Na parola anterior, a gente falou sobre a Catarina do Lutero, né, que é o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Lutero identifica a carta de Paulo aos Gálatas como sua Catarina, né, como a sua esposa, o seu relacionamento profundo. Todos os 5 solas, a gente encontra o fundamento deles na carta aos Gálatas. E no final da carta aos Gálatas, no final, né, já no penúltimo versículo, capítulo 6, verso 16, a palavra diz assim: e a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, tá? Isso está no singular. A todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esta regra qual? Tudo aquilo que Paulo narrou aos Gálatas desde o início, quando Paulo trabalhou a questão do distanciamento que eles estavam tendo em referência ao Evangelho, quando Paulo trabalhou a questão do seu ministério e do seu apostolado, quando Paulo trabalhou a questão da lei que não substitui a promessa, quando Paulo trabalhou a questão da glória a Cristo e do papel de Cristo em referência à humanidade, quando Paulo trabalhou a questão da identidade dos discípulos em Cristo Jesus, quando Paulo coloca na entrada do capítulo 5 o papel da lei em referência a Cristo, quando Paulo coloca a questão dos relacionamentos interpessoais, da necessidade de cuidado mútuo, ali no começo do capítulo 6, enfim. Tudo isso Paulo fala a esta regra singular. E alguém poderia dizer assim, mas se é sola escritura, por que tem outro sola depois? Por que tem sola fide? Por que tem sola gratia? Por que tem sola deo glória? Por que tem solos Cristos? Por que existem outros somente, né? Uma vez que somente aponta para uma unicidade e não uma diversidade de ordenanças. Porque Lutero ele entendia que tudo isso estava linkado naquilo que diz respeito ao que é a vida, no que diz respeito à verdadeira vida cristã. Por exemplo, quando ele fala sola fide, ou deixa eu pegar um dos nossos temas de hoje, sola gratia, né? Gratia, Wilson. Quando ele fala sola gratia, e isso, gente, o Wilson, né, a gente tá brincando aqui, mas isso é latim, tá? Por mais que pareça italiano, isso é latim. Quando Lutero fala sola gratia... Paulinho é poliglota, ele fala latim, italiano, espanhol, fala também inglês, fala em línguas também, né? Desse jeito. Mas principalmente... Mas antes de tudo ele fala porta. Porta. Eu sou interiorano, de sangue azul. O pé é vermelho até hoje, cara. Não adianta esfregar que não sai. Mas voltando lá na gratia. Quando Lutero usa, por exemplo, esse termo, sola gratia, o que ele está fazendo? O Arthur abriu muito bem falando. Não é um resumo das 95 teses, mas a gente viu na semana passada que Lutero ele vai confrontar algumas questões que estavam sendo inseridas na tradição da igreja vigente com a finalidade de ampliar, né, ou de trazer para o controle da igreja, melhor dizendo, algumas coisas que são atributos exclusivos de Deus, né?
Por exemplo, é Deus quem determina quem é salvo e quem não é. É Deus quem dita as regras para determinar alguém justificado ou não, né? E essas regras já estão listadas na palavra. Qualquer adendo que viesse posteriormente a isso seria uma maracutaia plantada pela instituição, né? Uma gambiarra plantada pela instituição, como foi, por exemplo, o caso da indulgência. E aí Lutero, quando ele escreve Sola Gratia, ele diz: indulgência é coisa nenhuma. Por quê? Porque ele descobriu na Catarina dele, na carta aos Gálatas, né, e obviamente não apenas aqui, mas na leitura mais acurada da palavra, ele descobriu o que é a graça de Deus. Ele percebeu essa graça. E ele descobriu que aquilo ao qual, esse objeto, a justificação, a salvação, objeto ao qual estava sendo atribuído uma necessidade imposta pela instituição, na verdade, essa imposição, ela nada tinha a ver com aquilo que a palavra instituía como a regra para que esta dádiva, a dádiva da justificação e da salvação fossem alcançadas, que é a graça de Deus, né? Então, nesse aspecto, ele coloca um sola, né? Um somente, né? Não há outra coisa que deva ser acrescida aqui. E o pensamento, então, ele é exatamente o mesmo para todos os outros 4 demais solas, né? Os outros somente, que nós vamos encontrar Lutero afirmando. Lutero, quando ele coloca um somente Deus, ou somente a Deus glória, ele está colocando o lugar de Deus no culto, e o lugar da igreja em referência a Deus. Quando ele diz somente Cristo, ele está colocando qual é o lugar de Cristo em referência à humanidade, e vice-versa, o lugar da humanidade em referência a Cristo. Quando ele coloca só a fé, ele está colocando o lugar da fé em referência ao relacionamento com Deus, e não uma necessidade de um relacionamento franqueado, terceirizado à igreja, que vai se interpor entre o crente e o Senhor. Quando ele coloca, qual é o outro que falta? A Escritura, né? Ele vai dizer que a tradição, ela não pode equiparar e ela não pode ultrapassar aquilo que a palavra fala, né? Então, tudo isso é aquilo que Lutero estabelece como uma regra em que tudo converge para aquilo que o Senhor falou, e no final das contas, todos esses solas apontam para aquilo que ele classifica como um verdadeiro, legítimo cristianismo, assim como Paulo, no final da carta aos Gálatas, depois de falar acerca de tantas regras e de tantos assuntos, vai falar: isso é uma regra que eu apresento para vocês. O que eu acho interessante, né, estudando um pouco sobre Lutero, e quando ele vai falar a respeito das solas e tudo mais, o que eu acho interessante é quando Paulo, ele escreve assim, já começando a carta aos Gálatas, ele fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A gente poderia fazer uma paráfrase aqui, que na verdade Lutero estaria dizendo, né? Muito me admira que vocês, saindo da graça, estão indo por uma questão litúrgica, de uma questão religiosa, de uma questão que é pautada na lei, de uma questão onde vocês trazem uma liturgia, onde vocês introduzem tradições, e aí isso ele se levanta contra, né? E estudando um pouco aqui sobre o livro de Gálatas, eu fico assim, embasbacado, porque eu vejo e falo, cara, Paulo, se a gente pudesse fazer aqui uma analogia, o livro de Gálatas está para as 95 teses, assim como Paulo está para Lutero. Né? A gente poderia dizer que, na verdade, as 95 teses aqui nada mais é do que o livro de Gálatas, e Lutero se esmerando nisso e dizendo, cara, vocês estão muito loucos. Né? E aí, quando nós vamos começar falando sobre as solas, né? E a nossa parábola de hoje, nós vamos falar sobre sola escritura e sola gracia, mas segundo Paulinho, num sotaque um pouco mais italiano, né? Algo mais puxado para lá para o lado de Sicília, coisas assim. Leste europeu. Meus olhos azuis não negam isso, né? Eu não duvidaria disso.
não é à toa que você é filho do rei, já tem um reino, né, aí na veia, né, e tudo mais, é que nós vamos ver uma defesa, né, nós vamos falar sobre sola graça e sola escritura hoje, nós vamos ver ele defendendo essa questão. E aí, Paulinho, eu pensando aqui em algumas coisas e vendo, Paulo, ele era de fato uma profecia de Lutero. Porque, olha só, quando ele escreve ao Timóteo, a 2 Timóteo 3, 16, 17, ele fala assim, toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo, é uma outra versão, eu sei que você não vai gostar disso, mas segura a onda aí. Toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo por meio do seu sopro divino, a qual te empodera e é útil para o ensino, para a repreensão, convicção quanto ao pecado, para a correção do erro e restauração para a obediência, para a educação na justiça, treinando-o na justiça, ensinando-o a viver em conformidade com a vontade de Deus, tanto de modo privado como publicamente, comportando-se de modo honrável e honorável, com integridade, dando-lhe a força e te encorajando, para que possa tomar a decisão correta para a sua vida. Então veja que quando Lutero está falando, são só as escrituras, Paulo ele vai falar isso escrevendo para Timóteo. Ele fala, Timóteo, olha a essência da palavra, né? Tanto que depois, mais para frente, ele vira e fala assim, olha, guarde essa doutrina, pratique-a. Né? Então, Paulo, ele está olhando para as Escrituras e está defendendo as Escrituras, assim como Lutero defendeu as Escrituras. E se nós formos mais conservadores aqui, se nós formos lá para a época de Jesus mesmo, o próprio Cristo falou a respeito disso, quando ele olha para os fariseus e fala assim, meu, vocês estão preocupados em lavar as mãos, vocês estão preocupados com aquilo que é litúrgico, e vocês estão se esquecendo de algo. E aí ele dá aquela lambada toda lá, né? E ele vira e fala o seguinte, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Paulo parafraseia isso e diz assim, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Veja que como Lutero, ele foi inspirado, ele foi, eu vou usar uma palavra aqui que às vezes a gente usa de uma forma para um lado negativo, mas eu vou usar para o lado positivo. Lutero foi corrompido pela palavra. Ele foi corrompido e ele falou, cara, não tem mais o que vocês inventarem, é só a palavra e ponto. Eu gosto de usar a palavra interferido. Né? A palavra interferiu tanto nele, né? Que ela veio a substituir aquilo que ele havia criado como paradigmas, né? E quando Jesus começa a questionar a liturgia, quando ele começa a questionar toda aquela tradição, a ponto deles falarem assim, ó, vem cá, vocês estão falando isso, Jesus falou assim, vocês estão falando isso é por causa da tua tradição, porque a lei mesmo não fala sobre isso, falando para os fariseus. Isso foi criado por conta de uma tradição de vocês. E vocês estão contradizendo o que as Escrituras dizem. Ou seja, vocês colocaram lei sobre lei, regra sobre regra. Olha Isaías falando aí, né? Então, assim, lei sobre lei, regra sobre regra, um pouquinho aqui, outro acolá. Eu gosto de uma ideia, de uma coisa que vem na cabeça. Quando o Lutero fala sobre os solas, a gente escuta muito hoje, quando a gente tem o noticiário político, né? E tem que os deputados eles fazem os penduricalhos, né? Os decretos dos penduricalhos, ou seja, tem a lei original, eles vão agregando coisas, até um ponto que aquilo se torna insustentável em si mesmo. Os puxadinhos. Os puxadinhos, né? Quando o Lutero vem e ele fala a respeito do sola, para mim, eu somente, né? Para mim é um retorno para a origem, é um retorno ao plano original. Ó, vocês estão vendo tudo isso aqui que está sendo apresentado para vocês? Eu vou bater aqui o pó, tá vendo? Vou tirar o excesso aqui, é só isso aqui que vale. Né? No final das contas, tirar o excesso, Arthur, perfeito, é isso mesmo.
tirar o desnecessário, aquilo que não precisa, aquilo que eu coloquei simplesmente para poder me agradar, e a gente volta à essência, a gente volta ao plano original. Acho que essa é uma grande ilustração que a gente pode utilizar quando a gente fala das solas, né? Que Lutero veio fazer, na verdade, como dizia a antiga canção, voltar à essência. Estamos aqui, então, agora voltando. Não, você sabe que uma das parolas aí que ele cantou, a Vânia Maria, ela estava comentando comigo, ela falou, rapaz, gostei tanto. Ela parou você na rua? Ela parou você na rua, Will? Na verdade, eu fui com ela fazer uma visita, e aí na visita ela comentou comigo, ela falou, eu estava ouvindo lá a parola de vocês, tal, e o Arthur cantou uma canção, e ela começou a cantar a canção. Eu falei assim, eu não sei o que é pior, você cantar a canção, ou você cantar a canção que o Arthur cantou, né? Aí eu comecei a entrar num terror aí, viu? Então é isso, agora estou voltando à essência da adoração. Pronto, essa aí está aqui no nosso portfólio para você que segue a gente aqui. A gente fecha, então, com chave de ouro, com essa palhinha musical, o nosso primeiro bloco da parola 72. Meu Deus! Arthur Valadão. Ó, vocês não são crentes, não. Voltamos, então, na quinta-feira, se Deus quiser, com o bloco 2 dessa parola, dando sequência às solas da Reforma Protestante. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.